sobre arrebatamento, um assunto para os nossos dias. Os irmãos abram sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Glória a Deus, um assunto bastante importante. Esse estudo é intitulado Um Assunto para os Nossos Dias, Arrebatamento. Amém? Um assunto bastante importante para os nossos corações. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 18. Localize aí esse texto mencionado e assim estaremos compartilhando nesta manhã esse estudo glorioso da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com grande alarido e voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos ainda à epístola do apóstolo São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, onde Paulo também aborda o assunto do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós temos aqui algumas informações sobre este assunto tão importante para o coração dos irmãos e para a fé da igreja do Senhor Jesus na terra. 1 Coríntios, capítulo 15. Localize rapidamente esse versículo da palavra de Deus, lá no versículo de número 50, versículos 51, 52 e 53. Aqui tem uma informação bíblica sobre o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 49 até o versículo de número 53. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, nesta manhã gloriosa, entrando na Tua presença, pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nesta manhã já temos glorificado o Teu santo e glorioso nome. E agora, Senhor, Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas que existem no céu e também na terra, venha nos falar nesta manhã, ó Pai, pelo poderio glorioso da Tua santa e poderosa palavra, que o Teu Espírito nesta manhã gloriosa venha aplicar em nossos corações esta palavra viva e eficaz, e que nós possamos nesta manhã entender e compreender com eficácia o estudo, Pai querido, o qual está revelado na Tua palavra, do arrebatamento da igreja do Senhor. Por isso, ó Pai, nesta manhã manifeste em nossos corações a Tua palavra, e que a graça e que a bênção do Senhor venha esta manhã ser derramada em nossos corações, e que os Teus filhos que estão aqui reunidos em Tua presença possam ser edificados, fortalecidos no poder glorioso e maravilhoso de Tua santa e gloriosa palavra. Por isso fica conosco, nos abençoa nesta manhã, no precioso nome do Teu amado Filho Jesus, nós oramos, já Te agradecemos, amém. Os irmãos podem tomar assento em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir aos irmãos que tenham nas suas mãos a Bíblia Sagrada e também a apostila, do qual estaremos tirando o estudo desta manhã aqui neste lugar. Glória a Deus, neste santuário glorioso do Senhor. Deus estará com certeza nos falando nesta manhã.
Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a apostila no que nós chamamos de sumário, a parte introdutória deste estudo. Nós vamos agora ler o que nós vamos estudar nesta manhã. É importante termos uma visão do roteiro, daquilo que vamos realmente estudar e que o Senhor tem realmente revelado para os nossos corações. Nós chamamos de sumário, é a parte introdutória do nosso estudo nesta manhã. Número 1, nós temos aí o significado etimológico da palavra arrebatar. Estaremos falando sobre isso nesta manhã, o que significa a palavra arrebatar. É muito importante essa definição. Número 2, estaremos abordando nesta manhã 7 casos de arrebatamento mencionados na Bíblia. Então os irmãos estarão conhecendo nesta manhã os casos de arrebatamento encontrados e mencionados na palavra de Deus. Número 3, nós estaremos falando sobre 3 tipos de arrebatamento. Também algo muito importante, um ponto muito importante deste estudo. Número 4, 7 razões por que Enoque foi arrebatado. Estaremos falando um pouquinho sobre o arrebatamento de Enoque. Número 5, o arrebatamento de Enoque representa o arrebatamento da igreja. E número 6, o arrebatamento de Elias também representa o arrebatamento da igreja. Número 7, nós estaremos falando sobre a igreja que será arrebatada pelo Espírito de Deus. Muito importante também esse ponto aqui, o número 7. Número 8, 10 marcas do cristão que será arrebatado. Isso aqui também é muito importante, as marcas do crente que será arrebatado. Número 9, após o arrebatamento, as coisas ocultas serão reveladas à igreja. Isso aqui também é muito importante. Número 10, os sinais que precederão o arrebatamento da igreja. Vamos falar sobre esses sinais. E número 9, alegorias. Número 11, no caso, alegorias no Velho Testamento relacionadas ao arrebatamento da igreja. E o último ponto a ser abordado nesta manhã seria o 12º, grandes acontecimentos após o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Vamos abrir então na página de número 1, nós vamos aqui então começar falando sobre o que significa etimologicamente a palavra arrebatamento. Então está aqui, número 1, arrebatar significa tirar rapidamente. Número 2, arrebatar significa tirar subitamente. Número 3, arrebatar significa tirar secretamente. Número 4, arrebatar significa tirar repentinamente. E número 5, arrebatar significa tirar inesperadamente. Os irmãos podem repetir comigo? Vamos repetir. Número 1, arrebatar significa tirar rapidamente. Número 2, arrebatar significa tirar subitamente. Número 3, arrebatar significa tirar secretamente. Número 4, arrebatar significa tirar repentinamente. Número 5, arrebatar significa tirar inesperadamente. E como diz a palavra de Deus, o arrebatamento da igreja dar-se-á num abrir e fechar de olhos. Essa expressão que Paulo usou não são do Espírito Santo para definir este ato glorioso, e o Senhor estará retirando a sua igreja da terra. Eu tenho que explicar aos irmãos nesta manhã que nós temos 2 palavras que se parecem semelhantes, mas são diferentes. A primeira palavra é a palavra ascender. Ascender é tirar alguma coisa lentamente. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi levado ao céu, não pelo processo do arrebatamento, que é uma coisa muito rápida que ninguém pode ver. Segundo a Bíblia Sagrada, quando Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, a Bíblia Sagrada nos afirma e nos informa que Jesus ascendeu aos céus, ou seja, todos os discípulos estavam reunidos ali no Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém, e a palavra do Senhor diz que Jesus foi sendo tirado lentamente. Todos os seus discípulos começaram a contemplá-lo, a vê-lo subindo lentamente para os céus. Isso se chama ascensão. Não vamos confundir ascensão com arrebatamento. Segundo a Bíblia, o arrebatamento vai ser muito rápido, muito ligeiro, e segundo a Bíblia, será como no abrir e fechar de olhos. A palavra do Senhor nos afirma que ninguém vai poder ver os crentes serem arrebatados para o céu. Então isso significa que será um rápido, muito súbito, muito secreto, muito repentino e muito inesperado. Por isso a igreja deve estar realmente preparada, os cristãos devem estar realmente preparados para este grande ato, para este grande marco da igreja, que será com certeza o seu arrebatamento deste mundo, para estar por toda a eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos entrar agora no segundo caso aqui, 7 casos de arrebatamento mencionados na palavra de Deus. Isso aqui também é muito importante, os irmãos terem aqui uma visão dos 7 casos de arrebatamento
arrebatamento mencionado na Bíblia. Qual foi o primeiro grande arrebatamento mencionado na palavra de Deus? Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Os irmãos, manusiem rapidamente a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos ver aqui Gênesis 5, 24, este glorioso versículo da palavra de Deus, que fala do arrebatamento de Enoque. Gênesis 5, versículo de número 24, diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A igreja pode repetir comigo esse versículo? Vamos ler. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então é muito importante a igreja ter uma visão introdutória do primeiro grande arrebatamento que existiu na terra, que nós estaremos falando daqui a pouco para os irmãos sobre este arrebatamento de Enoque. O segundo arrebatamento foi o arrebatamento de Elias. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo de número 2, nós vamos ver aí o grande profeta de Israel, o profeta Elias, cujo nome significa Deus é minha salvação. Este profeta também teve essa experiência gloriosa de um arrebatamento, de uma transladação. Arrebatamento também pode ser chamado biblicamente de transladação, quer dizer, Deus retirando o homem da terra. 2 Reis capítulo 2, versículo de número 11, olha o que diz aí a palavra de Deus. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então vemos, irmãos, que Deus também arrebatou Elias de uma maneira gloriosa, de uma maneira maravilhosa, e levou o seu servo, seu filho, para as mansões celestiais. Vamos ver aí, número 3, o arrebatamento de Filipe, que foi um arrebatamento bastante diferente, aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 39, nós temos este maravilhoso estudo aqui do arrebatamento de Filipe, em Atos capítulo 8, versículo de número 39, olha o que diz aí. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aqui é muito importante essa referência bíblica, porque ela nos fala do arrebatamento de Filipe. Naquela época não havia meios de o evangelista se deslocar de um lugar para o outro, e Deus precisava apressar a obra da evangelização. Então o próprio Espírito de Deus tratou de arrebatar Filipe de um lugar para o outro. Segundo a Bíblia, Filipe esteve evangelizando em Samaria, depois Deus levou para aquele caminho deserto, onde encontrou aquele etíope que lia o livro do profeta Isaías, e segundo a palavra de Deus, Filipe ali ganhando aquele homem para Jesus, e no final da caminhada, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe para Azoto, e ele ali então continuou o seu trajeto, o seu ministério, proclamando a mensagem salvífica para as almas perdidas. E a Bíblia mostra que Filipe foi levado pelo arrebatamento do Espírito. Deus tratou de deslocar Filipe através de um arrebatamento. É diferente do arrebatamento de Enoque e de Elias, que nós vamos comentar daqui a pouco com os irmãos. Número 4, nós temos aí o arrebatamento de Pedro, que é também um arrebatamento diferente. Os irmãos abram aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 10. Diz aqui a palavra de Deus: e tendo fome, quis comer, e quando lhe prepararam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então o arrebatamento de Pedro foi um arrebatamento de sentidos. Número 5, nós temos aí o arrebatamento de Paulo. Vamos ver o arrebatamento de Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2. Nós temos aí o quinto caso de arrebatamento na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4. Diz aqui, aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. Os irmãos localizem esse versículo glorioso da palavra de Deus, que realmente traz aqui uma explicação sobre o arrebatamento de Paulo. E foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Agora o versículo de número 2. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, fala também do arrebatamento de Paulo, um arrebatamento glorioso até o paraíso de Deus, e ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Número 6, nós temos o arrebatamento de João, já terminando a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse. João estava lá da ilha de Patmos, uma ilha da Ásia Menor,
e a Bíblia mostra que João aqui, ele também foi arrebatado de uma maneira gloriosa. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então veja, irmãos, que João estava ali sofrendo por causa do testemunho da palavra de Deus. Segundo a Bíblia, João acompanhou de maneira tão profunda o ministério de Jesus na terra. E segundo a Bíblia, no ano 90, aproximadamente depois da era cristã, João ficou exilado ali na ilha de Pátimo por causa do testemunho da palavra de Deus. E segundo a Bíblia, João, em meio àquele sofrimento, em meio àqueles maus tratos, estava enfrentando ali pelos soldados do Império Romano. A Bíblia diz que Deus arrebatou João de uma maneira gloriosa, e ele entrou no céu, e a Bíblia diz que João viu coisas tremendas, da qual saiu o livro de Apocalipse, um livro muito profundo, um livro muito espiritual, um livro muito simbólico, um livro que traz grandes revelações para a igreja do Senhor nesses dias finais. Então, o arrebatamento de João deu-se também em Apocalipse 4, versículo 2, sendo o sexto grande arrebatamento que nós mencionamos dentro da palavra de Deus. Agora nós temos número 7, o arrebatamento da igreja, que já foi lido em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então, ao longo da história, Deus vem arrebatando os seus servos. Arrebatou Enoque, arrebatou Elias, arrebatou Filipe, arrebatou Pedro, arrebatou Paulo, arrebatou João, e sem dúvida ele estará arrebatando a igreja para estar com ele por toda a eternidade. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós temos aqui 3 tipos de arrebatamento bíblico. Às vezes o irmão tem dúvida: pastor, como é que é o arrebatamento? É no corpo, é fora do corpo? Como é que é isso? Dentro da Bíblia nós temos 3 tipos de arrebatamento. Primeiro, nós chamamos de arrebatamento no corpo. Número 2, arrebatamento no espírito. Número 3, arrebatamento dos sentidos. O arrebatamento no corpo, ele aconteceu com Enoque. Como nós já lemos em Gênesis 5:24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. No arrebatamento do corpo, Deus retira o corpo do homem, do servo dele, do filho dele da terra, e ninguém pode mais ver o seu corpo, porque é o arrebatamento do corpo. O arrebatamento do corpo também aconteceu com Elias. 2 Reis 2:11, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado também no corpo. Deus levou o corpo de Elias. Número 3, aconteceu também com Filipe. A Bíblia diz que Deus deslocou o corpo de Filipe de um lugar para o outro. E o arrebatamento do corpo acontecerá com todos os servos de Deus que estão espalhados nos 4 cantos da terra. 1 Tessalonicenses 4:17, nós lemos que aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Será uma coisa gloriosa. Deus vai tirar da terra não somente a alma, o espírito do cristão, mas vai tirar também o corpo do servo de Deus deste mundo pecaminoso, deste mundo abominável, deste mundo de pecado, e vai levar para a eternidade. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que estiverem mortos, o Senhor ressuscitará, e estes mortos também serão ressuscitados e estarão com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz que nós entraremos na presença de Deus e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Glória a Jesus. Agora nós temos aqui número 2, o arrebatamento no espírito. Acredita-se que Paulo foi arrebatado no espírito. Então esse arrebatamento aqui é diferente. A Bíblia mostra que o corpo fica e somente o espírito é arrebatado. A Bíblia diz também que o servo João teve a experiência de um arrebatamento no espírito quando o exilaram na ilha de Pátmos. Apocalipse 4, versículo número 17, diz que ele caiu como morto. Então o arrebatamento no espírito é como se a pessoa tivesse morrido, só que Deus leva o espírito da pessoa e depois o espírito volta para a pessoa, porque assim é a vontade de Deus. E nós temos também o arrebatamento dos sentidos, que aconteceu com Pedro após ter subido no terraço da casa para orar. No arrebatamento dos sentidos, Deus arrebata os sentidos da pessoa e a pessoa fica também como que morta, mas somente é o arrebatamento dos sentidos e não provavelmente do espírito. Nós temos aqui na página de número 2, os irmãos abram aí a página de número 2, nós temos 7 razões por que Enoque foi arrebatado. Muitos irmãos perguntam, por que Enoque foi arrebatado? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. O que significa, irmãos, dentro da Bíblia, andar com Deus? Em primeiro lugar, andar com Deus significa andar pela fé. Glória a Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 5, os irmãos podem até abrir esse versículo que ainda não foi lido. Hebreus capítulo de número
número 11, versículo de número 5, fala do arrebatamento de Enoque. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 5 diz aqui a palavra de Deus: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que Enoque andou pela fé e foi arrebatado. Jamais o crente incrédulo poderá ser arrebatado. Um dos requisitos para o crente ser arrebatado, como Enoque, é que ele precisa andar pela fé. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma onda de apostasia na terra. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade e a frieza do amor, haverá uma onda de apostasia, que na língua grega a palavra apostasia significa fraqueza da fé. E nós estamos vendo um grande número de crentes desviados da casa de Deus, crentes que não têm mais fé, crentes que não acreditam mais que Jesus possa curar, crentes que não acreditam mais que Jesus possa batizar com o Espírito Santo, crentes que não acreditam mais que Jesus voltará para levar a sua igreja. O mundo moderno está sendo marcado por uma onda de uma incredulidade desenfreada. As pessoas estão sem fé, fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé na igreja de Deus, fé nas promessas de Deus. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado, porque somente pela fé o crente poderá ser arrebatado. Somente através da fé no Filho de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da igreja, é que o crente poderá receber as bênçãos de Deus, inclusive a bênção do arrebatamento. A Bíblia diz em Hebreus 11:5, Enoque andou pela fé e agradou a Deus e foi arrebatado. Glória a Jesus. A Bíblia diz que sem fé ninguém poderá agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então nesta manhã, sobretudo, este estudo está trazendo para nós fé, confiança, certeza de que um dia o Senhor voltará como nos prometeu. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para que onde eu esteja, vós estejais também. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Nesta manhã eu quero dizer para os irmãos que estão aqui na presença de Deus: confie mais em Deus, confie mais na palavra de Deus, confie mais nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz que Ele está voltando para levar a sua igreja. Agora aqui, irmãos, número 2, nós temos aqui Enoque andando também em amor. A Bíblia diz em Efésios 5:2 que devemos andar em amor. Por que Deus arrebatou Enoque? Porque segundo a Bíblia, Enoque também andou em amor. Ele amou a Deus. Quando um homem ama a Deus, ele se apega com Deus, ele se agarra com Deus. Muitas pessoas estão esfriando no amor, o amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o amor às coisas de Deus. O mundo está vivendo aí, irmãos, nesse amor mundano, amor pelas coisas mundanas, coisas que não agradam ao Senhor. O servo de Deus, a serva de Deus, nós que estamos na casa do Senhor, devemos amar a Deus, amar as coisas de Deus, amar a palavra de Deus, amar as promessas de Deus. Aleluia! Quando o crente ama a Deus, a única coisa que pode acontecer com ele é o Senhor tirar ele da terra, é o Senhor arrebatá-lo, é o Senhor levá-lo para a mansão eterna. Isso aconteceu com Enoque. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, é que Enoque se enamorou de Deus, Enoque amou a Deus, Enoque se apegou com Deus. O que acontece quando um casal de namorados se ama? Eles querem ficar juntos, andar juntos, fazer planos juntos, casar juntos. Aleluia! E assim também é o servo de Deus. Quando ele ama a Deus, ele quer estar com Deus, ele quer estar perto das coisas de Deus, ele quer estar perto do Espírito de Deus, ele quer estar perto da palavra de Deus, ele quer agradar a Deus. Então isso é amar a Deus. Ele quer estar na casa de Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus e não querem estar na casa de Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não gostam de ler a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não querem compromisso com Deus. Então esse amor é falso, esse amor é fachuto, esse amor é irreal. Quando o crente ama a Deus, ele quer estar nas coisas de Deus, ele quer estar perto das coisas de Deus, ele quer estar com Deus, ele quer estar na casa de Deus, ele quer estar adorando a Deus, ele quer estar cultuando a Deus, ele quer estar glorificando a Deus, ele quer estar louvando a Deus, ele quer estar servindo a Deus, ele quer estar agarrado com Deus. Glória a Deus. Enoque andou pela fé
Enoque andou em amor a Deus. Em terceiro lugar, Enoque andou na verdade. Meus irmãos amados, por que Enoque foi arrebatado? Por que Deus realmente arrebatou Enoque? Porque o homem, para andar com Deus, ele tem que andar na verdade. Não existe nenhuma pessoa que quer andar com Deus que ande na mentira, porque a Bíblia diz que Deus é verdade. Jesus disse: aquele que vem a mim, é necessário que creia que o Pai existe. Aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus caracterizou ele mesmo e o próprio Pai como a verdade. O Deus está na verdade, Deus gosta da verdade, Deus se agrada na verdade. Então, quando o crente quer andar com Deus, ele vai andar na verdade. O mundo está andando na mentira. O mundo está andando, meus irmãos, pelo um caminho de mentira, de falsidade. Esta alegria do mundo é alegria falsa. Essa festa do mundo é uma festa falsa. Essa paz do mundo é uma paz falsa. Estas promessas do mundo são promessas falsas. Agora, Deus não. As coisas de Deus são verdadeiras. A palavra de Deus é verdadeira. A promessa de Deus é verdadeira. Glória seja ao nome poderoso de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora nós estamos aí às margens da eleição. E aí você vê ali muitas das vezes o político fazendo promessa, mas ele não cumpre as promessas, porque o homem é falso, o homem é mentiroso. Agora Deus é verdadeiro. Quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a sua promessa, porque Deus tem palavra, Deus é verdadeiro, Deus gosta da verdade. Bendito seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um outro dia um irmão conversou comigo e falou: irmão, eu encontrei um político uma certa vez e ele me fez muitas promessas, 1000 promessas, que se ele fosse realmente eleito, ele faria isso, faria aquilo, e quando ele ganhou, ele não fez nada, porque o homem, irmãos, é mentiroso. Mas Deus não. Deus, quando ele promete, ele cumpre. O Senhor falou: eu vou, e Lázaro há de ressuscitar. E quando ele chegou lá na sepultura, ele disse: Lázaro, sai para fora. E a palavra do Senhor nos afirma que Lázaro ressuscitou, porque Jesus tem palavra. Glória a Deus. Quando o Senhor diz, ele realmente cumpre. Quando o Senhor fala, ele realmente assina, porque o nosso Deus é o Deus da verdade, e os crentes que estão na verdade estão agradando a Deus, e esses também serão arrebatados, como Enoque foi lá em Gênesis capítulo 5 versículo 24. Número 4, nós temos aí Enoque andou no Espírito. Gálatas 5,16. Andar com Deus significa andar em Espírito, porque Deus é Espírito. Ninguém pode servir a Deus, ninguém pode glorificar a Deus, ninguém pode agradar a Deus se quer materializar Deus. Nós estamos vendo aí as igrejas idólatras, as igrejas que estão adorando de imagem, adorando de escultura. Outro dia os irmãos foram lá no Nordeste. Agora eu estive com os irmãos missionários que foram pregar a palavra de Deus lá no Nordeste, e diz que as pessoas lá adoram aquele pai de xisto, e eles ficam adorando aquela imagem. Há pessoas que sobem lá em cima na cabeça da imagem, ficam adorando aquela imagem. É uma coisa terrível. Ninguém pode servir a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus, se ele quer materializar a Deus. Deus é Espírito, meus irmãos. Deus, ele precisa ser adorado em Espírito, ele precisa ser servido em Espírito. Jesus disse, aleluia, aqueles que adoram o Pai deverão adorá-lo em Espírito e em verdade. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que nós, para agradarmos a Deus, temos que andar em Espírito. Por que Enoque agradou a Deus? Porque ele andou em Espírito. Ninguém pode andar com Deus se não anda no Espírito. Hoje tem muita gente andando, mas nem todos estão andando no Espírito. O crente que anda no Espírito, ele é abençoado. O crente que anda no Espírito, ele não se ira. O crente que anda no Espírito, ele não vive em contenda e briga. O crente que anda no Espírito, ele agrada ao Senhor. Glória a Jesus. O cristão que anda no Espírito, Gálatas 5,16, ele é diferente, porque ele está andando no Espírito. Glória a Jesus. Número 5, Enoque andou em santidade. Hebreus 12, versículo 14. A Bíblia diz que aquele que não é santo não pode se aproximar de Deus, não pode servir a Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Como pode Enoque ser arrebatado se ele não andou em santidade? Então, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, quer dizer também que ele andou em santidade. E a palavra santidade no hebraico significa kadosh, que significa separado para Deus, consagrado para Deus, dedicado a Deus. O crente santo é aquele que se dedica às coisas de Deus, às coisas que agradam a Deus. Isso significa santidade. Aleluia. E Deus vai arrebatar uma igreja santa, crente santo, irmão santo, aleluia, obreiros santo, pregadores santo, mestres santo, irmãos santo, cantores santo, aleluia, instrumentistas santo, aleluia. O
santos serão levados para a glória, os santos serão arrebatados, porque o Senhor é santo. Aleluia! Louvado seja o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Número 6, irmãos, a Bíblia diz que Enoque andou dignamente. Romanos 13, versículo 13. Andar dignamente, meus irmãos, é andar com a cabeça erguida. O servo de Deus não vai andar como um derrotado. O servo de Deus não tem razão para andar com a sua cabeça baixa, com o seu semblante abatido, porque ele serve o Deus vivo, Deus poderoso. O servo de Deus deve andar dignamente, viver dignamente. Ele deve andar com dignidade. Isso é aquilo que agrada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu passava, alguém deu testemunho que ele era um santo de Deus. Muitas das vezes o crente passa e alguém diz: ali vai um caloteiro, ali vai uma pessoa que dá mau testemunho, ali vai um falso crente. Mas não, o cristão ele tem que ter um testemunho digno na terra. Quando ele passa, alguém pode dizer: ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai um homem de Deus de verdade, ali vai um crente de verdade, ali vai uma serva de Deus de verdade, ali vai um jovem que tem compromisso com Deus, ali vai um adolescente que tem compromisso com Deus, porque isso significa andar dignamente. A Bíblia mostra que Enoque andou com Deus e ninguém teve de falar nada contra Enoque, porque ele teve uma vida digna. Ele andou com a cabeça erguida, ele servia a Deus, andava com Deus, era comprometido com Deus, e por isso o Senhor se agradou e ele foi arrebatado. Glória a Deus. Número 7, Enoque andou em novidade de vida. Romanos 6 e 4. A pessoa, para andar com Deus também, não pode andar em velhice de vida, mas sim em novidade de vida. Número 8, Enoque andou em comunhão total com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Enoque se aproximou tanto de Deus, irmãos, que Deus, a Bíblia diz que Deus para si o tomou. O homem vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando de Deus. Chega uma hora que o homem está tão próximo de Deus, que Deus diz: meu filho, tu se aproximou tanto de mim, que eu não vou te deixar mais nesta terra. Tu serás recolhido para mim, estarás comigo. Oh, glória seja dadas ao nome maravilhoso de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, depois de analisarmos 7 razões por que Enoque foi arrebatado, vem aí o item 5. O arrebatamento de Enoque representa o arrebatamento da igreja. Deus arrebatou Enoque antes do dilúvio. Enoque não viu nem passou pelo dilúvio que veio sobre a terra. Assim também acontecerá com a igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Segundo as escrituras, Deus arrebatará a igreja antes da grande tribulação, como já lemos em 1 Tessalonicenses 4:17 e 2 Tessalonicenses 2:7. Assim como Deus fez com Enoque, ele fará com todos os servos e servas espalhados sobre a face da terra. Vale a pena conferirmos o texto de 2 Tessalonicenses, que nós não lemos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo número 7. Localize esse texto rapidamente na sua Bíblia. Vamos ler esse texto tão importante em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo número 7, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Meus irmãos, deixa eu explicar aos irmãos este fato aqui. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Isso é uma grande ilustração de Deus, porque o Velho Testamento nos ajuda a entender o Novo Testamento. Se a igreja quer entender o Novo Testamento, deve ler o Velho Testamento. Tem irmãos que só lê o Salmo 23 ou então o Salmo 91. A Bíblia diz que nós devemos ler toda a palavra de Deus, porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Glória seja delas ao nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Isso quer mostrar que a igreja também, ela será arrebatada antes da grande tribulação. A Bíblia mostra que antes da grande tribulação, o Senhor vai tirar a igreja da terra. E Paulo está dizendo aqui que agora existe um que agora o detém até que do meio seja tirado. Paulo está falando do anticristo, porque o anticristo ainda não está no mundo, porque o anticristo ainda não se revelou no mundo, porque segundo a Bíblia, a igreja do Senhor está na terra e sobre a igreja está o Espírito Santo. E segundo a Bíblia, é o poder do Espírito Santo sobre a igreja que está impedindo a manifestação deste homem que a Bíblia chama de anticristo, porque ele não gosta de Cristo, ele é contra Cristo. E a Bíblia Sagrada nos informa, a Bíblia Sagrada nos afirma, meus irmãos, que enquanto o Espírito Santo estiver na terra, o anticristo não há de se revelar. E nós podemos entender isto pelo Velho Testamento. A Bíblia diz que o juízo de Deus só caiu sobre Sodoma e Gomorra depois que lá o sobrinho de Abraão, de
lá saiu. Isso por quê? Porque lá representa a igreja do Senhor na terra. Muitas das vezes o anticristo quer se manifestar. Muitas das vezes o diabo quer acabar com a raça humana, quer destruir a raça humana. Mas sobre a igreja está o Espírito Santo. E o anticristo não pode se manifestar. Ele diz: eu vou entrar no mundo. Mas Deus diz: não, porque o meu Espírito ainda está sobre a igreja. E o meu Espírito te impede de se revelar. Por isso Paulo está dizendo: existe ainda um detém. E quem é este que detém o anticristo? É o poder do Espírito Santo. Mas a Bíblia mostra que um dia a igreja será arrebatada da terra. E com a igreja subirá o Espírito Santo. E este mundo vai entrar no que nós chamamos de grande tribulação. É um período terrível que a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que os cálices da ira de Deus serão despejados, serão derramados sobre essa terra. Mas enquanto, aleluia, o Senhor não vem para buscar a igreja, o Espírito Santo está com a igreja. Eu posso esta manhã afirmar para os meus irmãos queridos que o mundo não está pior, porque o Espírito Santo está no mundo, porque o Espírito Santo está sobre a igreja, porque o Espírito Santo está atuando sobre a terra. Mas o dia que o Espírito Santo sai deste mundo, o caos será total, o caos será terrível, será como Sodoma e Gomorra. Depois que Ló saiu, aquele juízo de Deus veio sobre a cidade, e assim será com este mundo. Aleluia! Eu louvo a Deus pelos santos que estão na terra, eu louvo a Deus pela igreja que está na terra, porque a Bíblia Sagrada diz que coisas piores não vêm sobre este mundo, porque o Espírito Santo ainda está no mundo, convencendo os pecadores, transformando os pecadores, renovando os pecadores, regenerando os pecadores, avivando os pecadores para serem verdadeiros servos de Deus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está na terra, por isso coisas piores não aconteceu. Mas o dia que a igreja for arrebatada, com ela sairá o Espírito Santo, porque é o próprio Espírito que arrebatará a igreja. E a Bíblia diz, meus irmãos, que este mundo vai ficar, meus irmãos, num período da grande tribulação. E a Bíblia diz que os homens, meus irmãos, se odiarão. Esse mundo será marcado pelo ódio, pela guerra, pela fome, pelos cavalos, que diz a Bíblia no livro de Apocalipse: o cavalo amarelo falando da enfermidade, o cavalo vermelho falando da guerra, o cavalo preto falando da morte. Os cavalos do Apocalipse são, na verdade, uma simbologia dos espíritos que estarão atuando na terra no período da grande tribulação. E a Bíblia diz: ai daquele que ficar para a segunda ressurreição, ou seja, para o final da grande tribulação, porque passarão pela morte, passarão pelos tormentos, passarão pelas coisas terríveis que acontecerão aqui. Mas a bendito e bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição e que pode hoje ainda aceitar Jesus como Salvador, servir a Jesus para estar com Jesus no arrebatamento da igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vamos avançar. Número 6, o arrebatamento de Elias representa o arrebatamento da igreja. Antes de Elias ser arrebatado, ele passou por 4 lugares que afigura a senda dos servos de Deus que desejam ser arrebatados para as mansões eternas. Então vamos ver aí por onde que Elias passou antes de ser ele trasladado, como está assim registrado na palavra de Deus. Primeiro, Elias passou em Gilgal, e cada lugar que Elias passou tem uma revelação de Deus, porque é na realidade uma ilustração da igreja do Senhor, da caminhada, da senda do servo de Deus que quer ser arrebatado. Primeiro, Elias passou em Gilgal. A palavra Gilgal, meus irmãos, significa lugar de eterno na língua hebraica. Qualquer crente que deseja ser arrebatado terá que passar por Gilgal. O nome Gilgal é o nome que fala do mundo, lugar de pedras. As pedras falam de acusação. Veja, irmão, que Elias em primeiro lugar passou por Gilgal, e como está escrito aqui nessa apostila, a palavra Gilgal significa lugar de pedras. Meus irmãos, todo crente que quer ser arrebatado, ele terá que enfrentar as pedras neste mundo. Tem pessoa que nunca quer aceitar Jesus, porque diz assim: não vou aceitar Jesus, o meu patrão vai falar mal de mim, a minha sogra vai falar mal de mim, o meu vizinho vai falar mal de mim, aquele meu grande amigo vai falar mal de mim. Ele vinha com medo das pedras, ele vinha com medo das pedradas que virão contra ele. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que quiser entrar no céu, ele terá que ser apedrejado neste mundo, porque a Bíblia diz que o cristão é odiado na terra. A Bíblia diz que o cristão, meus irmãos, ele é desprezado pelo mundo. Aquele que quer agradar o Senhor, diz a palavra de Deus, que ele passará por muitas provações e tribulações. Então a Bíblia diz que nós temos que passar por Gilgal. Elias passou por Gilgal, que significa lugar de pedra.
E pedra fala de acusação. A Bíblia diz que Jesus encontrou uma mulher prostituta e os seus acusadores estavam com pedra nas mãos para acusar aquela mulher. Pedra fala de acusação dentro da palavra de Deus. Mas Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém pode acusar ninguém na terra, porque todos são pecadores. O único que tem poder de acusar alguém é Jesus, porque Ele é perfeito, Ele é o juiz da igreja. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Agora a Bíblia diz também aqui da incredulidade, meus irmãos. João 11:39, Jesus disse para Marta: Marta, tira a pedra, porque a pedra, meus irmãos, fala também de incredulidade. O crente incrédulo não poderá entrar no céu. O crente incrédulo não poderá agradar a Deus. Por isso ele tem que tirar a pedra. Lázaro, para ressuscitar, ele ressuscitou sim pelo poderio de Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que a pedra teve que ser tirada. Aquilo que eu tenho que fazer e você tem que fazer, Deus não vai fazer. Para crer, e nós temos que crer. Agora Deus vai operar. Muitas pessoas querem a bênção, querem a vitória, mas tem uma pedra no coração, a pedra da incredulidade. Mas se você tirar a pedra, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Glória ao Senhor Jeová. Eu estive agora, meu sermão, pregando a palavra de Deus ali na cidade de São Fidélis, 40 quilômetros depois de Campos, e ali eu fui testemunho ocular de um milagre do Senhor. Uma irmã da igreja batista sofria 2 anos de um problema de estômago. Ela não podia comer nada, ela não podia comer absolutamente nada, meus irmãos, e ela naquela manhã teve fé para ir à casa de Deus receber o milagre. E eu estava ministrando a palavra, e a mulher começou a tremer no banco, já no final do estudo, e nós chamamos aquela mulher para vir à frente, e conclamamos a igreja para orar a Deus. E quando começamos a orar ao Senhor, aquela mulher começou a botar uma borra de sangue para fora, e na mesma hora ela ficou curada, porque ela tirou a pedra da incredulidade, creu no poder de Deus, e o Senhor operou na vida dela. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, se queremos a bênção, o milagre, a vitória, temos que tirar a pedra. Se não passarmos pelo lugar de pedra, jamais podemos agradar o nosso Deus e ser arrebatados. A Bíblia diz também aqui, meus irmãos, que a pedra fala de perseguição. Atos 7:59, a Bíblia diz que Estevão enfrentou as pedras. Ele também passou por Gilgal. Agora, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: o crente que tem medo das pedras, ele não pode jamais agradar a Jesus, porque a Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado, simplesmente Jesus se colocou de pé. Quando o crente está sofrendo por Jesus aqui na terra, a Bíblia mostra que Jesus se coloca de pé lá no seu trono. Aleluia! O Senhor se agrada àqueles que sofrem por Ele. O Senhor se agrada àqueles que morrem por Ele, como aconteceu com os apóstolos pregadores na época do Império Romano, que morriam no Coliseu, mas não negavam Jesus. Policarpo não negou a Jesus. Ele diz: ainda que eu morra queimado, não negarei o meu Cristo. Aleluia! Glória seja lá o nome do Senhor. O crente tem que estar pronto para morrer por Jesus. O crente tem que estar pronto para sofrer com Jesus, passar pelo lugar de pedras, porque isto agrada ao nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Agora a Bíblia diz aqui: Estevão legou-nos o exemplo de como vencer as pedras, a saber, vivendo cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Atos 7, versículo 55. Vamos ler aqui a preciosa palavra de Deus, maravilhosa palavra do Senhor. Aleluia. Atos 7, versículo 55. Olha que estudo glorioso aqui, o versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Aleluia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa poder sofrer neste mundo por Jesus. Graças a Deus. Somente os crentes cheios do Espírito serão arrebatados e serão recebidos na glória. Glória a Deus. Agora vamos passar para o item 2. Elias passou em Betel, meus irmãos. A palavra Betel significa casa de Deus. Ninguém poderá ser salvo sem passar pela igreja. A igreja é a porta do céu aqui na terra. A igreja é a casa de Deus. Muita gente quer ser salva que não quer vir para a igreja. Muita gente quer ir para o céu, mas não quer ficar na casa de Deus. A Bíblia diz que Elias passou em Betel. Em hebraico, a palavra Betel vem de 2 palavras hebraicas. A palavra lehem, que é pão, e a palavra El, que é Deus. Então Beit, que é casa, e El, que é Deus. Então Betel significa casa de Deus. Aleluia. E Belém, casa de pão, que também é a casa de Deus, casa do pão, casa do alimento. Os irmãos nessa manhã estão comendo pão, estão comendo o alimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos,
Betel é casa de Deus. Elias passou em Betel. O crente que quer ser salvo, ele precisa estar na casa de Deus, ele precisa estar na casa do Senhor. Muitos não querem mais estar na casa de Deus. O salmista diz: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem crente que mudou esse versículo. Ele está dizendo: alegrei-me como me disseram, vamos da casa do Senhor, vamos embora da casa do Senhor. Porque tem crente, meus irmãos, que não tem mais amor pela casa de Deus. Eu vou em algumas igrejas, dá estudo, e quando muitas vezes chega em alguns lugares, o irmão se levanta e vai embora da igreja, porque não quer ficar na casa. Eu não amo a casa de Deus. Tem irmão que só fica no louvor, e quando vem a mensagem ele vai embora para casa. Esse não é crente que agrada a Deus. A Bíblia diz: não se apressem em sair da presença do Senhor, não se apressem em sair da presença de Deus. Tem crente que chega na igreja com a pressa tremenda, ele não quer ficar para louvar, não quer ficar para glorificar. Se a mensagem demora um pouquinho, já está impaciente. Meus irmãos, não façamos assim. O mundo está aí agradando ao diabo. A pessoa passa a noite toda no bordel, e quando chega de manhã ainda está dançando. E o servo de Deus também tem que ficar com paciência na casa do Senhor, louvando a Deus, glorificando a Deus. Se tem uma vigília, vamos ficar na vigília, orando a Deus, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, falando com o Senhor, porque isto é agradável ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em Betel está agradando a Deus. Aleluia! Glória seja lá o nome poderoso de nascer Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 3:6 e vamos ver aqui uma informação gloriosa da palavra de Deus sobre aqueles que estão em Betel, estão na casa de Deus. Glória ao nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome poderoso do Senhor, porque o nosso Deus vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Hebreus 3, versículo 6 diz aqui: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Aleluia! O crente tem que ficar até o fim na casa de Deus. Agora em Cabo Frio tem um irmão que morreu na casa de Deus. Que coisa maravilhosa, morrer louvando ao Deus. O irmão era um evangelista, irmão, era um servo fiel. Conheci aquele irmão Walter, em memória nos lembramos do irmão. E aquele irmão era um servo fiel a Deus, chefe da igreja, e ele disse que o maior sonho dele era morrer na igreja. E um dia estava louvando o Senhor no culto à noite, e o Senhor levou ele dentro da igreja, e ele caiu no banco e foi direto para a glória. Aleluia! Morra na igreja, fique na igreja, nem que você venha se arrastando para a igreja, mas fique até o fim na casa do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Fique até o fim na casa de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, meus irmãos, aqui no item 3 fala de Elias que passou em Jericó, meus irmãos. A palavra Jericó significa lugar de fragrância. O significado do nome Jericó está associado à pessoa de Jesus Cristo. Todo crente, para ser arrebatado, terá que ir para o lugar de fragrância. Cristo é o verdadeiro lugar de fragrância. Ele é aquele que exala em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, Jesus, meus irmãos, é o verdadeiro lugar de fragrância. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo número 14, diz aqui a palavra de Deus: e é graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Jesus, meus irmãos, é o verdadeiro lugar de fragrância. Quando o crente está em Jericó, em Jesus, o lugar de fragrância, ele será arrebatado para as mansões celestiais. Agora no item 4, Elias passou pelo Jordão. A palavra Jordão significa o que desce. O Jordão é um rio. O servo e a serva de Deus que deseja ser arrebatado precisa passar ou descer para o rio do Espírito. Naamã levou-se, purificou-se de sua lepra no rio Jordão. Aleluia! Somente no rio do Espírito cristão ou o crente se tornará limpo para entrar na nação de eterna morada. Os crentes que estão a ser arrebatados são aqueles que estão junto ao rio, dentro do rio do Espírito. No momento que Elias estava sendo arrebatado, ele rasgou suas vestes. Elias deixou aqui na terra suas vestes para receber outras lá em cima. Segundo as Escrituras, o servo de Deus,
que for fiel aqui embaixo, será vestido de vestes brancas lá em cima. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Elias, antes de ser arrebatado, o último lugar que ele esteve foi no Rio Jordão, ele passou pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão retrata justamente, meus irmãos, o oceano do Espírito. O crente, para ser arrebatado, ele precisa mergulhar no oceano do Espírito. Paulo já dizia em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Então, nesta manhã, se queremos ser arrebatados, vamos mergulhar no rio do Senhor, vamos mergulhar no rio do Espírito. Quando o crente mergulha no rio do Espírito, as suas lepras espirituais desaparecem, porque Naamã mergulhou no rio, e quando ele mergulhou no rio, ele ficou purificado de sua lepra. Glória a Jesus! Tem crente leproso na casa de Deus, não gosta de orar, não gosta de falar em línguas, não é batizado com o Espírito Santo, é um irmão fraco na fé, não tem fé para evangelizar, para ganhar almas, muitas vezes está leproso na casa do Senhor, está doente e precisa, meus irmãos, mergulhar no rio do Espírito para ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ler Salmo 24, versículo de número 4, meus irmãos. Vamos ler esse versículo glorioso da palavra de Deus. Salmo 24, versículo de número 4. Tem um estudo glorioso aqui para os irmãos, um texto maravilhoso da palavra de Deus, no Salmo 24, versículo de número 4. Olha o que diz aqui: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor. Agora no versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que neles habita, porque ele fundou a terra sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta, meus irmãos. Quem vai morar no céu? Quem vai ser arrebatado? Então a Bíblia diz: aquele que é limpo de mãos, aleluia, e puro de coração. Glória a Deus. Que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente, esse é aquele que vai morar no céu. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos a Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, meus irmãos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicídios, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Este vai ficar do lado de fora. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 22, versículo 14. Meus irmãos, vamos passar aqui agora para a igreja ser arrebatada pelo Espírito de Deus. O oitavo ponto aí do estudo. Ao estudar o arrebatamento de Felipe, descobrimos que um dos ministérios do Espírito Santo aqui na terra é o ministério de operar arrebatamento. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Estamos vivendo na época do ministério do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo está preparando a igreja para o dia do arrebatamento. O que seria dos salvos aqui na terra sem o Espírito de Deus? O Espírito foi enviado para preparar a igreja e depois arrebatá-la. Mas enquanto Jesus não vem, o Espírito Santo está... Primeiro, o Espírito Santo está falando à igreja. Nesta manhã, meus irmãos, o Espírito Santo está falando à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2 e 7. Número 2, o Espírito Santo está guiando a igreja. Gálatas 5,18. Número 3, o Espírito Santo está ajudando a igreja. A Bíblia diz em Romanos 8,26 que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Irmão, as fraquezas estão aí. Nós estamos rodeados de fraqueza. Mas uma coisa o Senhor me diz, que o Espírito Santo vai ajudar as nossas fraquezas. Aleluia! Meus irmãos, o cristão, ele tem que carregar sua cruz. A Bíblia diz, em momento nenhum na Bíblia eu encontro que nós temos que colocar nossa cruz sobre alguém. Não, nem Jesus, ele
deu a sua cruz para ninguém. Agora uma coisa aconteceu com Jesus, ele foi ajudado a levar a sua cruz por Cirineu. Aleluia! E Cirineu é um símbolo do Espírito Santo, meus irmãos. Jesus, quando estava naquela via dolorosa, levando aquela cruz pesada, a Bíblia diz que Deus constrangeu Cirineu para se aproximar de Jesus e dizer: Jesus, eu vou lhe ajudar ao Senhor levar sua cruz. E o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa na terra. Quando o cristão está sentindo a cruz pesada e que ele abre o coração e começa a orar, aí o Espírito Santo vem e diz para ele: meu filho, minha filha, eu sou o Espírito Santo, eu vou te ajudar a você levar a tua cruz. Glória a Deus! Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Glorifica Jesus nessa manhã gloriosa. Deixa Jesus mover a tua vida nesta manhã. Glória a Deus. Você chegou aqui hoje, nessa manhã, com fraqueza, cansado, desanimado. Deus, Jesus, a luta é muito grande. O Espírito Santo vai lhe ajudar a você levar a sua cruz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. O Espírito está falando da igreja, guiando a igreja, ajudando a igreja. Número 4, o Espírito Santo está avivando a igreja. Meus irmãos, uma coisa tremenda. O Espírito está avivando a igreja. O Espírito Santo está avivando os irmãos. Até mesmo a igreja tradicional, a igreja batista, a igreja presbiteriana, está agora buscando o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Ontem eu estive ali na Assembleia de Rocha Miranda, e um pastor falou assim: pastor Paulo, sábado que vem eu quero convidar os irmãos para pregar numa igreja metodista tradicional, que eles agora estão abrindo o coração, estão querendo receber o batismo com o Espírito Santo, estão querendo receber o avivamento. Aleluia! A igreja era uma geladeira, essa igreja, ninguém dava um glória a Jesus, era que na sepultura a igreja, todo mundo em silêncio, irmão, ninguém sentiu o poder e a glória de Deus, a manifestação de Deus. Mas agora os irmãos estão abrindo o coração e a igreja está sendo avivada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito está falando da igreja, guiando a igreja, ajudando a igreja, avivando a igreja, enchendo a igreja. O Espírito está renovando a igreja, ensinando a igreja, vivificando a igreja, consolando a igreja, fortalecendo a igreja, está santificando a igreja. Aleluia! O Espírito está fazendo tanta coisa, irmãos. Aleluia, falando da igreja, guiando a igreja, ajudando a igreja, avivando a igreja, enchendo a igreja, louvando a igreja, ensinando a igreja, enchendo a igreja, consolando a igreja, fortalecendo a igreja e santificando a igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Agora no item 8, 10 marcas do cristão que será arrebatado. Confira aqui se você tem essas marcas. Quais as marcas do crente que será arrebatado, irmãos? Primeiro, a marca de sua fé, como eu já falei. Enoque foi arrebatado porque teve fé. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4,7 sobre a fé. Número 2, a marca de seu triunfo. A Bíblia diz em Apocalipse 3:5. Aquele que vencer, aleluia, os derrotados não vão entrar no céu, somente os vencedores. Número 3, a marca de sua firmeza. Em 1 Coríntios 10:12, a Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Tem crente, meus irmãos, que está hoje em cima ou embaixo. Hoje tem fé, mas não tem fé. Hoje ele prega, mas não prega. Hoje ele é crente, mas não é crente. Deus não vai levar o crente assim. Deus vai levar o crente firme, meus irmãos. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor.
Aleluia. Tem irmão que você encontra ele hoje. Como está, meu irmão? Ô, pai, seu pastor, tudo bem? Estou muito bem. Amanhã você encontra o irmão, como é que está? Não estou mal. Estou desviado da igreja. Quando é semana que vem, já voltei para a igreja, estou cantando. Na outra semana, eu saio da igreja de novo, eu estou no mundo. Meus irmãos, que isto? Isso não é livre cristão. Na prova, ele sai da igreja, na bonança vem para a igreja. Não, a Bíblia diz que Jó passou pelas lutas, dificuldade. Paulo mesmo e Silas no cárcere, sendo assim matado, ali muitas das vezes sofrendo, mas a Bíblia diz que eles cantavam, se alegravam diante de Deus. O crente, meus irmãos, ele tem que ser firme na tribulação, também na bonança. Aleluia. Se hoje você come arroz com farinha, dá glória a Deus. Se amanhã você come um bife, dá glória a Deus. Se hoje você tem carro, dá glória a Deus. Se você está andando a pé, dá glória a Deus também. Se você não tem um bom salário, dá glória a Deus. Se amanhã tem, dá glória a Deus também. Se hoje chove, você dá glória a Deus. Se amanhã não chove, dá glória a Deus também. Se hoje você tem uma boa roupa, dá glória a Deus. Se também não tem, dá glória a Deus também. Se hoje você tem o que beber, dá glória a Deus. Se não tem, dá glória a Deus também. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O profeta Abacuque disse: ainda que não haja fruto na vide, ainda que a vaca não haja vaca nos currais, ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Isso é o verdadeiro servo e a serva de Deus. Ele se alegra, tendo ou não tendo, ele se alegra em Deus. Aleluia. Primeiro, a fé. Segundo, o triunfo. Terceiro, a firmeza. Quarto, o trabalho. Quinta, a constância. Sexto, a marca de sua fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Número 7, a marca de sua obediência. Apocalipse 22, versículo 17. Os obedientes, os que guardam a palavra de Deus, entrarão no céu. Número 8, a marca de sua vigilância. Mateus 25, 13. Aleluia. Bem-aventurado aquele que ora e vigia. E quando o seu Senhor vier achar servindo assim. Aleluia. Número 9, a marca de sua perseverança. Aquele que persevera até o fim será salvo. Número 10, a marca de sua santificação. Aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o seu. Hebreu 12, 14. Meus irmãos, essas marcas aqui são as marcas do crente que quer ir para o céu. Aleluia. Quem tem fé nesta manhã, deu glória a Jesus aí. Quem está vencendo, deu glória a Jesus aí. Quem está firme, deu glória a Jesus aí. Quem está trabalhando, dão glória a Jesus aí. Quem é constante, dão glória a Jesus aí. Quem está fiel a Deus, dão glória a Jesus aí. Quem é obediente à Bíblia, dão glória a Jesus aí. Quem está vigilante, dão glória a Jesus aí. Quem está perseverando, dão glória a Jesus aí. Quem está se santificando, dão glória a Jesus aí. Aleluia! Glória a Jesus. 10 marcas do cristão que será arrebatado. Agora, meus irmãos, veja aí o item 9. Após o arrebatamento, as coisas ocultas serão reveladas para a igreja. Vamos ler aí. Ao longo das escrituras descobrimos que a palavra de Deus, a palavra da escritura que chama-se mistério. A palavra mistério significa alguma coisa que somente Deus conhece e que Deus somente revela no tempo certo. Paulo, ao ser arrebatado ao paraíso, ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que ao homem não lhe foi lícito falar. Isso significa que no céu existem muitos mistérios que nós desconhecemos aqui na terra. Nós vamos ver e confira os textos de Deuteronômio 29, 9. Muitos irmãos já conhecem esse versículo que diz: as coisas reveladas são para nós e as encobertas são para Deus. 1 Coríntios 13, versículo 10. Olha o que diz aí: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aleluia! Mas a Bíblia Sagrada nos afirma: mas logo que cheguei a ser homem, aleluia, mas não, diz assim, aleluia, 1 Coríntios 13, 10,
Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor nos afirma aí que um dia, quando Jesus vier, aquilo que está, meus irmãos, escondido, será um dia revelado. Glória a Deus, porque após o arrebatamento, os mistérios de Deus serão revelados à igreja. 1 Coríntios 4 e 5 também. Vamos ver aí a palavra de Deus dizendo aí: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor.